Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Já resolvi, paizão. Já veio baixar. Tá louca? Você tá louca? Ai, filho da puta! Chega! Para! Vem pra cá, Teto! Para aí, porra! Filho da... Vem pra cá, Teto! Vem pra cá! Tô filmando, vai pra lá! Olá, meu nome é Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. Está começando o nosso programa do meio-dia e hoje nós vamos mergulhar em um processo que promete convulsionar o cenário político em muito pouco tempo. Você acabou de ver um vídeo sobre a razão, uma das razões que podem ter levado à derrota de Bolsonaro na eleição presidencial do ano passado. Esse ato de violência da Carla Zambelli, que começou com essa discussão, uma discussão trivial sobre política na rua, e após o que ela saca uma arma e persegue esse homem pelas ruas, fez com que ela sofresse sanções da justiça, fez com que ela, inclusive, nos primeiros momentos, saísse do Brasil, tanto quanto o Bolsonaro fosse para os Estados Unidos, com medo de ser presa, porque a situação foi se agravando cada vez mais, e chegamos a um momento agora em que Carla Zambelli está dizendo ter medo de ser presa, tentou fazer as pazes, isso é o mais engraçado, ela tentou fazer as pazes com o STF e enquanto tenta fazer as pazes com o STF, ela prega ataques ao Lula, logo após um início de ano, um pós-eleição e um pós-posse de Lula na presidência da República, quando ela pediu, inclusive, um golpe militar, apareceu nas redes sociais pedindo um golpe militar. O STF até devolveu as redes sociais dela e ela voltou a fazer insinuações golpistas e agora, quando ela de alguma maneira obtém informações de que a situação dela está se agravando e ela pode ser presa, não só por causa desse ato de violência contra um homem negro ali que divergiu dela politicamente numa discussão de rua, esse caso até nem seria o pior. Ela teve as suas redes sociais bloqueadas porque estava incitando a população ao golpe. Mas ela é considerada, pelas investigações que estão em curso no Supremo, como, muito provavelmente, uma das artífices desse golpe. Uma das pessoas que planejaram, participaram do planejamento da tentativa de golpe em 8 de fevereiro, e isso é bastante verossímil para quem conhece a trajetória de Carla Zambelli. Com isso, ela começa, inclusive, a ensaiar desembarque do bolsonarismo com ataques ao Bolsonaro, e é nesse momento em que ela age dessa maneira em que o Bolsonaro começa a ficar preocupado. Já há notícias
da preocupação dele, ele se afastou totalmente da Carla Zambelli, tem tentado evitar contatos com ela, justamente pelo fato de ela ser uma das suspeitas de estar profundamente envolvida com os atos golpistas de 8 de janeiro. Diante de tudo isso, minha amiga, meu amigo, a questão do Bolsonaro voltar para o Brasil se torna cada vez mais distante. A possibilidade de ele voltar para o Brasil vai ficando cada vez mais difícil a partir do momento em que os aliados mais próximos começam a virar as costas para ele. E agora nós vamos ver uma entrevista dela, publicada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, em que ela dá a entender, inclusive, que pode atuar de uma forma a complicar de vez a vida do Bolsonaro, que já não carece de preocupação. O Ministério Público está pedindo uma ação contra ele, uma investigação e uma ação contra ele, por fatores análogos a genocídio de indígenas. Então vamos ver mais esse capítulo da situação de Bolsonaro, que não para de se agravar, e o Ministério Público, só para completar, faz esse pedido de investigação contra o Bolsonaro no momento em que vem a público que o Tribunal Penal Internacional está pretendendo acelerar o processo contra Bolsonaro devido à fartura de provas de crime de genocídio por parte dele e da sua administração contra os indígenas brasileiros. Então vamos ver essa matéria da Folha, que é bastante interessante. Para quem não leu a íntegra ou só teve notícia por cima, é bom mergulhar, porque ali tem assunto muito sério. Vamos lá. Aqui você vê o jornal Folha de São Paulo e a matéria sob o título Jornal Folha de São Paulo, deste 23 de fevereiro de 2022, e aqui você vê a manchete que diz que a Carla Zambelli está criticando o Bolsonaro, diz que pode ser presa e pede trégua ao STF e foco em Lula. Ela diz que o Bolsonaro deveria estar no Brasil para liderar a oposição, mas que a direita tem que ter outras opções em 2026. Ela nunca falou isso, né? Ela sempre se manteve como a fiel escudeira do Bolsonaro. Então, essa é uma situação para o Bolsonaro que, entre outros casos que estão se acelerando contra ele, já deixa o Bolsonaro muito longe de pretender voltar ao Brasil. Porque o que corre, voz corrente em Brasília, é de que, além da prisão, ela seria confrontada com a possibilidade de delatar, fazer uma delação premiada contra o Bolsonaro, por conta de poder se livrar do processo ou ter penas atenuadas devido à suspeita zero. E qual é a suspeita zero? A suspeita zero é de que o Bolsonaro é o grande mentor dos atos de 8 de janeiro e a Carla Zambelli pode se converter na principal testemunha sobre esse caso, uma vez que ela está às portas do cárcere. Na mira do STF, ela agora levanta bandeira branca para o Alexandre de Moraes e, como fiel escudeira do Bolsonaro, diz que ele deveria ter sido claro, criticou a fuga dele, sendo que ela fez a mesma coisa, né? E ela diz que agora, depois do dia 8, estou sendo mais cuidadosa, tal, conversa fiada, né? Porque nós vamos ver aqui que ela incitou o 8 de janeiro e é isso que pode levá-la para a cadeia. O TSE suspendeu as redes dela, depois devolveu, confiscou todas as armas, o plenário manteve o confisco das armas e o jornal pergunta para ela o que levou à derrota da eleição presidencial, e ela reconhece que essas cenas que você viu no início do vídeo
são parte do problema e podem ter ajudado, pelo menos, a derrota do Bolsonaro. Ela é perguntada sobre a farsa sobre fraude nas urnas e ela diz que não pode responder porque vai ser multada pela justiça se pregar, na verdade, pregar teses golpistas como de que as urnas foram fraudadas, sendo que ninguém, nem os militares que auditaram e reauditaram, não encontraram nada. E ela diz que os eleitores dela acreditam que a eleição foi fraudada, até porque ela ajudou a difundir essa tese, e o Bolsonaro diz que o Lula não vai durar, e ela diz que o Lula pode sofrer impeachment, faz ameaças ao Lula, e na verdade perguntam a ela se ela ainda pretende promover o impeachment do Alexandre de Moraes. Ela recua dessa tese e diz que não quero problema, agora baixou uma humildade total, não é? E ela nega que tentou grampear o Alexandre de Moraes e há suspeita de que isso também esteja no pacote do STF contra ela, e ela, na verdade, diz que tem medo de ser presa. Ela diz que medo não é a palavra, mas expectativa sim. Ela diz que não tem medo de ser presa, mas ao mesmo tempo tenta fazer as pazes com aqueles contra os quais ela pediu um golpe, né? E aqui você vê matéria da TV Brasil que mostra como a situação dela. Vamos lá. Zambelli, do PL de São Paulo, foi alvo de uma ação da Polícia Federal que apreendeu 3 armas dela. A decisão é do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a deputada confirmou a ação. No mês passado, a Corte já tinha suspendido o porte de arma da parlamentar a pedido da Procuradoria-Geral da República. Antes, na véspera do segundo turno da eleição, em outubro, após uma discussão, Carla Zambelli sacou uma arma e perseguiu um cidadão desarmado em São Paulo. Essa arma foi entregue pela deputada à Polícia Federal no mês passado. E aí houve a manutenção dessa decisão da Justiça. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter a suspensão do porte de arma da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. O plenário virtual da Corte julga um recurso da deputada. O ministro Gilmar Mendes havia suspendido em dezembro o direito ao porte de arma de Carla Zambelli. Na véspera do segundo turno das eleições, em outubro, ela sacou uma pistola e perseguiu um homem desarmado no bairro Jardins, na capital paulista. E agora você vai ver a razão principal para que a Carla Zambelli possa vir a ser presa. Frenos para dentro de si e para o nome dos senhores perante a história, e orem nessa lâmina do tempo que está acontecendo hoje, 29 de novembro, perante o mundo e perante os próximos anos. E pergunto aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Como você pode ver, ela pede um golpe, né? Pediu o golpe abertamente, em vídeo, e isso quando os militares disseram que iam se manter apartidários, que não iam interferir na posse do Lula, e ela tem essa mudança de atitude absolutamente mágica, né? De uma hora para outra, ao saber que a prisão dela se aproxima, mas não só por causa disso. Há sim informações de que a Carla Zambelli está envolvida diretamente no 8 de janeiro e de que ela tem informações que podem confirmar aquilo que todo mundo suspeita, que ele, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, antecessor de Lula, eleito pelo voto direto e pela urna eletrônica, tentou dar um golpe de Estado neste país em 8 de janeiro. Então, agora é aguardar que a justiça se faça, porque se isso não acontecer, outras tentativas de golpe virão e a democracia brasileira, da próxima vez,
pode não resistir. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.